O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, pediu ajuda da Força Aérea Brasileira para trazer respiradores da China. É que Crivella afirma que conversou com o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto. E a ida da FAB à Ásia é para evitar que os aparelhos sejam arrestados por outros países. Marcelo Crivella começou a inspeção pelo espaço que vai se tornar um centro cirúrgico, onde acontecerão procedimentos de menor grau. Ao todo, o hospital de campanha no Rio Centro vai ter 500 leitos, sendo 400 de clínica geral e outros 100 de UTI. Esses últimos serão ocupados por pessoas em estado grave e vão contar com respiradores e equipamentos necessários para a recuperação desses pacientes. Crivella disse que pediu ajuda ao governo federal para receber os respiradores. O ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, respondeu ao prefeito que já existe uma missão sendo planejada para enviar aviões da Força Aérea Brasileira ao país asiático. Ao todo, foram comprados 800 respiradores. 200 seriam entregues em abril e o restante em maio. Como já teve casos de equipamentos como esse pararem na Europa e serem arrestados, e nos Estados Unidos, nós estamos pedindo ajuda à FAB. Falei hoje com o general Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil, e ele me disse que já tinha pago essa missão para a Força Aérea, que estava então vendo como seriam as rotas e como iria buscar esse equipamento, que será importantíssimo para nós. Agora em abril chegam 200 e o restante em maio. Crivella, no entanto, não disse a previsão de quando os aviões da FAB serão enviados. Enquanto isso, os preparativos para a entrega do hospital de campanha estão a todo vapor. Até o momento, 85% das instalações estão concluídas. A expectativa da prefeitura é de que a unidade seja aberta na semana que vem. Durante a coletiva, o prefeito também afirmou que as agências da Caixa Econômica Federal e as lotéricas da capital vão abrir mais cedo para atender quem precisa sacar o auxílio emergencial do governo federal. Caixa e as loterias estão abrindo amanhã, até o dia 20, entre 8 e 10 horas da manhã, exclusivamente para atender grávidas, pessoas com comorbidades ou idosos. Pedimos a eles que fiquem em casa, mas se for imprescindível irem, que por favor possam ir entre 8 da manhã e 10 da manhã, porque a agência é exclusiva só para eles. E ontem teve decisão do governador aqui do estado para abrir o comércio em parte do interior, né? Pois é, Vassouras retomou a rotina hoje. A cidade não tem nenhum caso do coronavírus. Após 21 dias de isolamento social, Vassouras, no interior do estado do Rio, amanheceu assim, com as portas do comércio abrindo. A cidade é uma das 30 que não registraram nenhum caso de coronavírus e receberam aval do governador Wilson Witzel para flexibilizar as medidas de prevenção contra a doença. O Cláudio é morador de Vassouras e tem dúvidas se essa foi a melhor decisão. A gente fica preocupado, porque até então não tem nenhum caso, né? Mas, infelizmente, a previsão é de que em breve pode ter alguns casos aí. Apenas 7 das 30 cidades que tiveram autorização do governo do estado para reabrir o comércio decidiram manter todas as restrições e as portas fechadas. A maioria delas está no norte e noroeste fluminense, regiões com menor incidência de coronavírus no estado do Rio. Apesar de nenhum caso confirmado, Vassouras tem 21 suspeitos e vai manter algumas restrições. Para que não voltemos atrás das nossas medidas, que eles possam cumprir as regras que colocamos no decreto. Questão do espaço entre um cliente e o outro, questão das regras sanitárias, de máscara, álcool gel, né, o horário, evitar aglomeração, ajudar nas filas, isso é tudo importante o comércio. A cidade do sul fluminense está cercada de vizinhas com casos da Covid-19 confirmados. Para o vírus permanecer do lado de fora, a prefeitura começou hoje a bloquear todas as entradas do município. A gente quer poder voltar a movimentar a cidade de Vassouras, o comércio, mas com segurança, evitando que pessoas de cidades com casos confirmados circulem aqui e possam, de alguma maneira, trazer esse vírus para cá.
E dá só uma olhada, o Batalhão de Limpeza Química do Exército fez hoje uma nova ação de limpeza, dessa vez nas estações de trem de Deodoro, Magalhães Bastos e Vila Militar. O ato contou com cerca de 40 profissionais. Foram esterilizadas as catracas, plataformas, banheiros, elevadores, escadas e as bilheterias. A Supervia ainda continua fazendo diariamente aquela limpeza especial com álcool 70 em todos os trens que chegam até a Central do Brasil, além das catracas das principais estações. E olha só, a preocupação com a limpeza segue aqui no Rio, mas nem todos estão respeitando, gente, uma coisa muito importante, que é o isolamento social. Hoje uma mulher foi detida por agentes do Segurança Presente na Praia do Recreio. Quem vai contar pra gente as informações é a Clara Neri. Boa noite, Clara. Que história é essa? Boa noite, Natasha. Boa noite a todos. Exatamente. Essa mulher foi detida na altura do posto 12 da Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, hoje, após um comportamento inadequado e alterado durante a abordagem policial. Esses agentes estavam realizando um trabalho de conscientização enquanto essa mulher estava correndo numa faixa de areia, né? Um dos agentes entrou em contato com ela, falou que era da necessidade dela se retirar dali, mas ela se recusou a deixar a praia, insultou e gritou um desses policiais. Em um vídeo que está circulando pela internet, é possível ver o momento em que ela começa a gritar, se recusando a deixar a praia e xingando um desses policiais. O programa Recreio Presente informou que ela precisou ser detida, contida para se acalmar e levada a uma delegacia da região. Ela foi autuada por desacato à autoridade e por infração a uma medida sanitária preventiva, além de ameaça. A gente está aqui, Natasha, agora na Praia do Leme, e por aqui a gente já conseguiu ver muita gente, uma circulação grande de pessoas fazendo exercício, correndo. Então vale lembrar sempre, como a gente sempre vem falando, da necessidade do isolamento social, que ainda é a melhor medida protetiva de contágio ao coronavírus, Natasha. Obrigada, Clara. E olha só, a pandemia do coronavírus afetou em muito o setor hoteleiro, né? Cerca de 60 estabelecimentos já fecharam as portas. O último a anunciar que vai interromper completamente as atividades, pelo menos temporariamente, é o Copacabana Palace. Os corredores por onde já passaram reis e rainhas, astros da música, do cinema e do esporte, e alguns dos políticos mais importantes da história mundial vão ficar por um tempo em silêncio. O Copacabana Palace, um dos símbolos da cidade, anunciou que vai fechar as portas a partir de amanhã. É a primeira vez desde 1923, ano da inauguração, que nenhum quarto poderá ser reservado. Apenas a diretora do hotel e o cantor Jorge Benjor, que moram aqui, continuarão a dormir no Copacabana Palace. Se a pandemia permitir, os demais hóspedes poderão voltar no fim de maio. Diferentemente da indústria e do comércio, que tem a chance de estocar um produto para depois tentar vendê-lo, o hotel trabalha basicamente com o tempo. Cobra pelos dias que os hóspedes passam aqui. E como não dá para voltar o relógio, cada dia que passa é um dia perdido. Depois, não dá para alugar na mesma data o mesmo quarto para clientes diferentes. Por isso, o turismo é uma das áreas mais atingidas em todo o mundo pelas medidas de isolamento social. A Organização Mundial do Turismo acredita que o setor encolhe até 30% no ano, voltando ao patamar de 2012. O prejuízo do setor inteiro deve ultrapassar a casa dos 2 trilhões de reais. Quando um hotel decide fechar, por exemplo, ele pode, claro, dar licença para os funcionários, não necessariamente ele vai demiti-los nesse primeiro momento, mas os prestadores de serviço vão ficar sem um importante provedor. Quem vende produtos e serviços para o hotel, no momento em que ele estiver fechado, vai deixar de fazê-lo, e isso vai gerar um grande baque na renda de todos aqueles que vivem nesse hotel. Quem também está sofrendo muito são os salões de beleza que estão fechados, né, por conta da quarentena. Então, muita gente acaba se virando e cortando o cabelo como pode em casa mesmo. Você aí já se arriscou com as tesouras? Eu estou até precisando, mas não estou me arriscando não, como a nossa entrevistada que você vai conhecer agora. Olha só. A gente vai falar um pouco do desafio dessa coisa das tarefas, principalmente o corte de cabelo, essas questões, nesse período de quarentena, especialmente com crianças, especialmente com crianças agitadas aí. Oi, mamãe! Oi! Oi! Tô olhando! Posso pegar? Pode, pega. É assim direto.
Se até para dar entrevista é difícil, imagina para cortar o cabelo. Depois de quase um mês de quarentena, a Patrícia precisou pegar na tesoura. Cortou o dela, o da mãe com quem mora e o do filho, Daniel, de 5 anos, que até tentou escapar. Levanta a cabecinha pra mamãe. Aos profissionais de beleza, toda a nossa solidariedade. Que isso acabe logo pra gente poder visitar vocês, pelo amor de Deus! Na hora de cortar o cabelo de crianças ou mesmo de adultos em casa, é preciso tomar alguns cuidados que começam com a escolha do equipamento. Para evitar acidentes, a orientação, olha só, é usar, tesouras começa aqui, sem ponta, e evitar essas menores mais afiadas e as lâminas de barbear. É importante também higienizar os produtos. Você passa o álcool 70, que é o aconselhável, né, nas ferramentas. Nunca abra a tesoura e limpe por dentro, porque você pode cortar seu dedo, né? Para facilitar com as crianças, uma orientação é colocar a cadeira do cabeleireiro em frente à televisão e, quem sabe, até transformar esse momento em uma grande brincadeira. Você é um gato? Não. Miau, que lindo! Agora sim é a minha vez. São muitos desafios, né? E não só as pessoas estão em confinamento, não, durante a pandemia, mas também os animais de estimação. E aí fica aquela pergunta, como é que fica o passeio? Essa é a Pipoca, uma mini maltês muito dócil que mora em um apartamento e costumava passear pelo menos uma vez por dia. Mas assim como os humanos que estão em casa, os animaizinhos de estimação também estão vivendo uma rotina de confinamento. Teve um dia que ela estava latindo muito, ela estava muito agitada, eu não conseguia me focar nas reuniões, aí eu dei uma voltinha com ela. Mas assim, é muito raro. A principal orientação continua sendo a higienização desses animais, principalmente a limpeza das patinhas. Lavar a pata do mesmo jeito que a gente lava as mãos e secar, se for com sabão, com shampoo, que a gente usa normalmente, é o ideal hoje, né? Lavar as mãos, utilizar álcool em gel, máscaras, são as medidas mais recomendadas para nós. Mas e os pets? Podem contrair o coronavírus? Tem alguns casos de animais confirmados positivos para a Covid, mas o que tem acontecido é uma transmissão de mão única. Não tem caso nenhum de transmissão entre os animais e também não tem nenhum caso de transmissão que tenha acontecido dos animais para o ser humano. Os especialistas chamam a atenção não só para a parte física, mas mental também dos animais durante esse período de confinamento. Ele vai ficar mais tempo em casa, então você vai ter que enriquecer a rotina dele em casa, com brincadeira. E que a gente tem feito? A gente tem feito caça ao petisco. Eu pego um petisquinho, eu pico ele e vou escondendo em vários cantinhos do cômodo da casa. Aí ela começa a cheirar. Quando eu falo para ela, valendo! Ela sai correndo pela casa e começa a cheirar, procurando todos os petiscos. Não adianta, né? Tem que arrumar uma forma de gastar energia. A gente vai para uma rápida pausa. A seguir, na volta, falamos sobre informações da vacina da gripe, que vai acontecer aqui na capital fluminense. A confirmação da morte por coronavírus de moradores da Rocinha ligou o alerta na região. A partir de sexta-feira, o comércio na maior favela do país vai fechar. Mesmo com a determinação da prefeitura, os estabelecimentos na Rocinha, zona sul do Rio, permaneciam abertos. Depois da confirmação das primeiras mortes de moradores pela Covid-19, apenas os serviços essenciais, como padarias e lojas de materiais de construção, vão funcionar. Os demais setores devem usar a entrega em domicílio. A medida surgiu depois da percepção dos próprios moradores da Rocinha. Muitos mudaram o comportamento durante a quarentena e a movimentação nas ruas da favela cresceu nos últimos dias. Os moradores relatam que há comércio aberto também em comunidades como a Maré e o Complexo do Alemão. O comércio aberto, ele incentiva as pessoas a saírem das suas casas. Eu quero comprar um cigarro. Eu quero comprar uma cerveja. Eu quero comprar um refrigerante. Vai aonde? Aí um incentiva o outro, aí vê o vizinho na rua, aperta a mão, abraça. Isso acontece. Nesta quinta-feira, a prefeitura higienizou as entradas e as principais ruas da Rocinha. Mas os moradores reclamam que as políticas públicas ainda não chegaram no alto dos morros de toda a cidade. Além do fato de que as condições de vida e saúde são piores,
ainda, obviamente, eles têm que correr atrás, como se diz, né? Tem que se organizar e não só reivindicar do poder público, mas muitas vezes eles mesmos realizarem ações que caberiam normalmente ao poder público. A solidariedade continua sendo a palavra de ordem. Esta associação doou cestas básicas e kits de limpeza a quem precisa. A Rocinha é uma comunidade geograficamente muito grande, mas tem muitos coletivos ajudando ela. E tem outras comunidades que não existem coletivos ajudando. Viemos recebendo, né, alguns pedidos da comunidade das Canoas ali. Pessoas lá também estão passando por algumas necessidades. O Parque da Cidade, uma comunidade que tem ali na Gávea também, a gente também já conseguiu ajudar também. A gente está muito feliz, né, porque não só a Rocinha, como outras comunidades está sendo ajudada. Uma informação importante, a vacinação contra a gripe na capital fluminense não vai acontecer nessa sexta-feira por conta do feriado. Mas a imunização volta no sábado, a partir das 8 da manhã até o meio-dia. Os 5 postos do Detran também não vão abrir, mas as clínicas da família e centros municipais de saúde terão doses disponíveis. No domingo, também não tem vacinação. E a polícia procura pelos envolvidos no assassinato de um PM na noite desta quarta-feira. O agente foi baleado e morto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, enquanto estacionava o carro. As imagens mostram um carro branco se aproximando de outro cinza onde está o policial. 2 atiradores saem do veículo e disparam diversas vezes contra o PM. Um dos criminosos ainda checa se a vítima realmente foi atingida. Os bandidos fogem e o carro do policial ainda continua se movimentando por alguns instantes de ré, até parar no meio da rua, onde fica até a chegada de uma viatura. O crime aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O alvo era o cabo Fernando Melo, de 36 anos. O policial trabalhava no batalhão de Irajá, na zona norte da capital, e deixa mulher e 2 filhos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que oferece recompensa de R$5 mil por informações que auxiliem na identificação e localização dos atiradores. O cabo Fernando Melo foi o 20º policial assassinado no Rio de Janeiro este ano. Em todo o ano passado, foram 56 agentes de segurança mortos no estado. A gente fala agora do corte de energia em meio à pandemia. Uma liminar que saiu ontem permite apenas que a concessionária suspenda o fornecimento para os usuários do comércio não essencial que não pagarem a conta. Já para clientes residenciais e o comércio essencial, continua valendo a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, que proíbe o corte por 90 dias. Mas o não pagamento do boleto ainda incide juros, hein? A liminar da Justiça vai beneficiar a Light, que foi a concessionária que entrou com o pedido. E chegou a hora de ver como é que fica o tempo nessa sexta-feira santa com a Amanda Souza, da Somar Meteorologia. A chuva ainda persiste sobre boa parte do sudeste. Amanhã, sexta-feira, tem possibilidade de chuva no Rio de Janeiro por conta da umidade que vem do oceano. Mas uma chuva rápida, fraca, sem grandes acumulados. Por enquanto, nenhuma grande preocupação. A temperatura não sobe muito. A gente vai acompanhar agora. Temperaturas amenas durante a sexta-feira. No Rio de Janeiro, a expectativa é de uma temperatura máxima na casa dos 24 graus. O calor não é intenso por conta dos ventos que sopram do quadrante sul. Em Paraty, a temperatura é ainda mais baixa, 22 graus de máxima na sexta-feira. Cabo Frio com 23 graus, Teresópolis. Aí sim o friozinho, mínima de 10 e máxima de 17 graus na sexta-feira. O nosso último intervalo está chegando. Na volta a gente fala da corrida para comprar peixe para essa Semana Santa. Muita gente saiu hoje em busca daquele peixe para preparar o prato tradicional da Semana Santa. Peixe fresco se aproxima e a Sexta-feira Santa também. Para quem segue a tradição de não comer carne vermelha, o peixe não pode faltar. Na colônia de pescadores, em Copacabana, ele está garantido. E para quem está em casa nessa quarentena, uma boa notícia. A galera não precisa sair de casa e nós levamos o peixe até a porta das pessoas. Mas teve gente que saiu de casa rapidinho para garantir o almoço de amanhã. Tem que ter o peixe, né? Isso, porque senão não tem Páscoa, né? Peixe fresco aqui e no mercado São Pedro, um dos mais tradicionais do estado.
que neste período de pandemia está funcionando em horário reduzido, das 6 da manhã à 1 da tarde. Desde quando foram decretadas as medidas restritivas e de isolamento social, a movimentação aqui no Mercado São Pedro, em Niterói, caiu em 70%. Mas agora, com as comemorações da Semana Santa, a expectativa dos comerciantes é de que este cenário mude. A galera vai vir comprar o peixe, porque é tradicional, né? Para evitar aglomeração, a entrada no mercado agora é limitada a no máximo 5 pessoas por vez. Nas mãos dos clientes, álcool gel. Estamos tomando todas as medidas que forem assim para levar alimento saudável para casa e não doença. A fila hoje de manhã estava enorme. Apesar da marcação no chão, muitos desrespeitaram a distância mínima. Os mais cautelosos usavam máscaras e luvas. Tudo para não deixar faltar o peixe na mesa. Este funcionário público disse que está respeitando a quarentena. Fez suas compras rapidinho e foi embora. Só para comprar o alimento mesmo e voltar para casa e quarentena. Cuidados entre os clientes e entre os comerciantes também. Todo cuidado é pouco. Pega no dinheiro, já passa, já limpa. Tem que se prevenir. A gente encerra o Jornal do Rio com imagens para animar e dar esperança. Uma italiana de 94 anos emocionou pacientes e profissionais do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ao receber alta ontem. Mais de 70 anos atrás, ela própria esteve na linha de frente em outro momento marcante da história. Josepina Nerozzi de Souza era enfermeira na Segunda Guerra Mundial, quando conheceu o marido brasileiro, que trabalha na Cruz Vermelha. Parabéns à equipe e vida longa para a dona Josepina. Até amanhã, gente. Linda imagem.